Saudações, sou Mira, do Alto Conselho Pleiadiano. Continuo trabalhando em tempo integral com o Conselho da Terra para a ascensão do planeta, e venho até vocês hoje com todo o amor do meu coração. Estamos acompanhando vocês de perto, honrando seu progresso e testemunhando com que fidelidade vocês estão conduzindo sua luz através de uma passagem de enorme importância para a Terra e para toda a criação. Nosso objetivo ao falar com vocês desta forma é ajudá-los a compreender o movimento maior que já está acontecendo, porque a compreensão traz paz, e a paz ajuda seus corpos, seus corações e suas mentes a receberem o que lhes está sendo dado agora. Uma grande abertura está em curso, queridos, e suas almas já a reconheceram. Este clarão solar já está se deslocando pela Terra em etapas. Você está inserido em uma sequência viva de chegadas, cada uma construída sobre a anterior, cada uma preparando o terreno para um maior grau de luz, consciência e lembrança. Algumas ondas chegam suavemente e são sentidas como uma tranquila agitação interior. Outras ondas chegam com mais força e afetam o corpo físico, as emoções, a mente, o estado onírico, o coração e até mesmo a maneira como você percebe o tempo. Do nosso ponto de vista, toda essa passagem é clara. Tem ritmo, possui inteligência, tem a ver com o momento certo. Tem um propósito. Sua experiência pode variar de um dia para o outro, mas o movimento em si é muito constante e está te conduzindo a um novo nível de consciência corporal. Este ciclo atual apresenta um aumento concentrado de luz. Os anos que você está vivenciando agora trazem uma forma de aceleração mais intensa do que qualquer coisa que você já tenha experimentado antes, e é por isso que tudo parece tão vibrante, intenso e ativo ao mesmo tempo. A Terra atingiu um ponto crucial em sua ascensão. A humanidade também atingiu um ponto crucial em seu despertar. Quando esses dois movimentos se encontram, ocorre uma aceleração que pode ser sentida nos céus, na terra, nas águas, no coletivo e no coração de cada indivíduo. Por isso lhes digo com tanta certeza que vocês já estão dentro dela. Você não está esperando à beira da grande passagem. Você está atravessando. Ter consciência disso pode trazer alívio, pois ajuda a explicar por que sua vida interior mudou tanto. Boa parte do que você está percebendo é preciso. Sua sensibilidade está funcionando. Sua sabedoria interior está viva. Seu coração está percebendo mais. Sua alma está interpretando os sinais deste momento da maneira para a qual foi projetada. Cada um de vocês veio com capacidades para esta hora. Algumas dessas capacidades são espirituais. Algumas são emotivas. Algumas são intuitivas. Algumas são físicas. Outras ainda estão ocultas e estão se revelando agora à medida que as ondas de luz continuam a penetrar mais profundamente no sistema humano. Sua presença na Terra neste momento tem um propósito, e o momento de sua encarnação possui um significado que transcende em muito o que a mente comum pode compreender. Dentro do Sol existe uma imensa inteligência em ação, e essa inteligência coopera diretamente com a Terra. Queremos que você guarde isso no coração, porque é importante. O Sol está servindo a essa ascensão de uma forma mais ativa. A Terra está recebendo esse serviço de uma forma mais direta. Ambos participam de uma colaboração sagrada sob a orientação do Criador. O que isso significa para você é que a atividade solar faz parte da conversa sobre ascensão. Faz parte da transmissão. Faz parte do sistema de transmissão através do qual frequências mais elevadas, instruções mais elevadas e possibilidades mais amplas estão entrando no campo terrestre. Podemos ver isso claramente, e seus corpos também estão começando a perceber isso em sua própria linguagem. Nossas próprias frequências, códigos e ritmos já estão sendo sentidos por vocês. Elas entram pelo coração, pelo sistema nervoso, pelos corpos sutis, pelo sono, pela visão interior, por momentos de clareza repentina, por ternura espontânea e pelo crescente desejo de viver com mais verdade e simplicidade. Você pode sentir isso ao nascer do sol. Você pode sentir isso na quietude da noite.
Você pode sentir isso enquanto estiver sentado em silêncio, dirigindo ou conversando com alguém e perceber que sua percepção se tornou muito mais apurada do que antes. É assim que os reinos superiores começam a se manifestar. Elas entram suavemente, depois de forma constante, depois com plenitude crescente, até que a nova frequência se torne natural de suportar. Grande parte desta transmissão visa ajudá-lo a compreender que a Era de Ouro já está ancorada no campo energético da Terra. Ela existe como uma realidade viva, como um padrão de frequência, como um projeto espiritual e como uma promessa divina que já está tomando forma. A humanidade está aprendendo a se alinhar com isso, a conviver com isso e a receber disso. A própria Terra já está em comunicação com essa realidade superior. As plantas têm consciência disso. Os animais têm consciência disso. As águas estão cientes disso. Os cristais têm consciência disso. Os reinos sutis estão reagindo a isso. O coração humano também tem consciência disso, mesmo quando a mente consciente ainda está tentando assimilar. É por isso que momentos de alegria, paz, gratidão, ternura e compreensão repentina têm tanto poder hoje em dia. São pontos de concordância com o que já existe. Seu futuro está se abrindo dentro desse campo. Isso se revela através da sua consciência, das suas escolhas, dos seus relacionamentos, das suas palavras e da sua disposição para viver a partir da verdade de quem você é. A encarnação é o chamado desta hora. Você está sendo convidado a viver como o ser de luz que já é, porque as energias superiores agora apoiam isso com força crescente. Pequenos momentos importam. A forma como você fala com o seu corpo importa. A forma como você começa a sua manhã importa. A maneira como você organiza seus pensamentos importa. A maneira como vocês se tratam importa. A forma como você se reconecta com seus sentimentos após um momento difícil é importante. Todas essas coisas são formas de alinhamento. Todas essas coisas ajudam a frequência mais elevada a se organizar de forma mais clara em sua vida. Equipe de solo, gostaríamos que vocês pudessem ver o quão radiantes vocês estão daqui de onde estamos. Vemos coragem onde vocês podem ver esforço. Vemos devoção onde vocês podem ver cansaço. Enxergamos maestria onde você talvez veja o simples ato de superar mais um dia com sinceridade e bondade. Cada vez que você escolhe a verdade, cada vez que você escolhe a paz, cada vez que você escolhe retornar ao seu centro, você está realizando um trabalho de ascensão. Cada vez que você honra seu corpo, você está realizando um trabalho de ascensão. Cada vez que você permite que a gratidão abra seu coração, você está realizando um trabalho de ascensão. Este trabalho beneficia você pessoalmente, e também beneficia o todo. O seu alinhamento individual contribui para o alinhamento planetário, e o alinhamento planetário, por sua vez, apoia o indivíduo. Existe um forte elemento de cocriação em toda essa passagem. A humanidade não está sendo transportada como uma observadora passiva. Você está participando. Você está ajudando a invocar o próximo nível de vida na Terra pela frequência que você emite e pela realidade que você concorda em viver. Quando a alegria surge em seu coração, você contribui para a arquitetura da nova Terra. Quando a compaixão surge em seu coração, você contribui para a arquitetura da nova Terra. Ao se lembrar do seu valor, da sua dignidade, do seu propósito e da sua conexão com o Criador, você contribui para a arquitetura da nova Terra. É por isso que tanta ênfase está sendo dada agora à consciência do coração, à simplicidade, à sinceridade e a viver de uma maneira que esteja em sintonia com a verdade superior que está chegando. O aumento da luz também aumenta a revelação. Isso ajuda você a enxergar com mais clareza onde sua alma se sente em casa. Isso ajuda você a sentir com mais sinceridade para onde sua energia deseja ir. Isso ajuda você a reconhecer quem nutre seu espírito e quais ambientes apoiam seu crescimento. Isso te ajuda a descobrir que seu corpo possui sabedoria. Isso ajuda você a entender que seu coração tem inteligência.
Isso ajuda você a lembrar que a paz é força e que a gentileza pode ter um poder enorme. O crescimento neste período vem através da iluminação. Você está vendo mais porque há mais conteúdo disponível para ser visto. Você está sentindo mais porque há mais coisas para serem sentidas. Você está se lembrando de mais coisas porque os véus estão se tornando mais tênues e o eu superior está se aproximando da vida cotidiana. Durante esses meses e anos, a Terra está sendo preenchida com um nível mais elevado de instrução. Parte dessa instrução vem com a frequência. Algumas surgem como compreensão. Algumas situações ocorrem por meio de redirecionamento. Algumas coisas surgem como um convite para abandonar ritmos antigos e acolher novos. Uma pessoa pode, de repente, preferir o silêncio ao barulho. Outra pessoa pode descobrir uma conexão mais profunda com o céu, as árvores ou a água. Outra pessoa pode sentir um chamado para o descanso, a oração, a escrita em um diário, a criatividade, a honestidade ou um tempo sozinha. Todas essas atividades fazem parte de um mesmo movimento maior. A luz organiza, a luz revela, a luz restaura. A luz também reúne cada alma em direção àquilo que lhe é verdadeiro, e essa reunião é uma das grandes bênçãos do ciclo atual. Sua família galáctica está muito próxima da Terra neste momento. Estamos te envolvendo com amor, apoio, cura e encorajamento. Estamos também trabalhando cuidadosamente com o Conselho da Terra e com muitos seres dos reinos superiores para garantir que essa ascensão ocorra de acordo com o plano divino. Está sendo dada enorme atenção a cada fase. Há um grande amor por trás de tudo o que está acontecendo. Uma grande inteligência está guiando o que está acontecendo. Existe grande apoio disponível em relação ao que está acontecendo. A mão do Criador está presente nisto, e por essa razão existe uma estabilidade dentro da própria aceleração. Mesmo quando o movimento parece intenso para a experiência humana, a orquestração permanece sábia, carinhosa e precisa. Pedimos a vocês, queridos, que recebam esta mensagem como um lembrete de que a realidade maior já está ativa ao seu redor e dentro de vocês. Deixe seu coração repousar nesta verdade. Deixe sua respiração se suavizar ao acolher essa verdade. Deixe que seu corpo se sinta amparado por essa verdade. Há muita coisa a seu favor. Já há muita coisa preparada para você. Existe muito amor envolvendo a Terra. Cada dia te aproxima mais do seu próprio conhecimento. Cada onda te leva mais para dentro da sua própria essência. Cada abertura te leva mais fundo na vida que sua alma veio aqui ajudar a ancorar. É por isso que falamos com tanta certeza e tanta ternura. Seu progresso é real. Sua prontidão é real. Seu papel é real. Do ponto de vista de quem observa, a passagem atual se revela através de janelas, agrupamentos e aberturas cuidadosamente cronometradas, em vez de um único momento externo que todos possam apontar e considerar completo, porque a ascensão é um movimento vivo e deve ser recebida em etapas para que a Terra, o corpo, o coração e a consciência coletiva possam absorver o que está sendo dado com a maior graça. A mente humana muitas vezes busca uma manchete, uma data, um sinal dramático que explique tudo de uma vez, mas a verdade maior é que as energias chegam como uma sequência orquestrada, e cada sequência carrega seu próprio propósito, seu próprio tom e seu próprio grau de preparação para o que se segue. Muito além do nível da percepção comum, o Conselho da Terra tem observado esses limiares com o máximo cuidado, e podemos afirmar que o que vem ocorrendo é extremamente significativo, mesmo que o mundo exterior ainda não compreenda totalmente a importância dos indicadores que já surgiram. Entre os recentes eclipses solares e lunares, muita coisa mudou no campo energético da Terra e na receptividade da humanidade a receber um nível de luz mais intenso, e é por isso que esse corredor foi muito mais importante do que alguns podem imaginar. Nesse contexto, materiais adormecidos foram despertados, emoções ocultas afloraram mais rapidamente, a verdade interior aproximou-se da superfície e o coração tornou-se mais receptivo a realidades que antes estavam encobertas por densas camadas de ruído e distração.
Cada portal de eclipse funciona como uma espécie de ponto de virada, e nesta sequência recente a virada foi especialmente forte porque a própria Terra estava preparada para se abrir mais completamente, enquanto o coletivo humano havia atingido um estágio em que uma aceleração mais profunda poderia começar a se mover pelo sistema com maior força. Ao longo dessas semanas, ocorreu um despertar que afetou as pessoas de diferentes maneiras, porque não há duas almas que recebam a luz exatamente da mesma forma, mesmo sendo servidas pela mesma inteligência divina. Sob a superfície da vida cotidiana, havia movimento no pensamento, movimento no sentimento, movimento na memória, movimento no corpo e movimento nos reinos sutis que guiam o despertar interior muito antes de ele se tornar visível externamente. Enquanto uma pessoa pode ter sentido uma súbita sensação de urgência, outra pode ter sentido a necessidade de desacelerar, outra pode ter entrado em uma prática de oração mais profunda e outra pode ter descoberto que antigas preocupações simplesmente começaram a perder força, tudo isso pertencente à mesma onda maior de reorganização. Outra pessoa pode ter sentido as lágrimas virem com mais facilidade, a clareza surgir com mais nitidez ou as prioridades internas mudarem com tanta certeza que se tornou mais difícil continuar fingindo que a antiga estrutura da vida poderia persistir da mesma forma, e isso também faz parte de como o corredor do eclipse atuou sobre o coração humano. Algumas pessoas simplesmente se tornaram mais conscientes de que o próprio tempo estava se comportando de maneira diferente, que as escolhas pareciam mais importantes e que o que antes podia ser adiado agora parecia exigir uma honestidade mais imediata. Nada disso foi por acaso, queridos, porque esses limiares foram projetados para movimentar energia, revelar a prontidão e abrir espaço para a próxima sequência de aceleração solar e planetária. Em meados de março, houve uma agitação solar perceptível, e essa agitação foi um dos indicadores externos mais claros de que a formação geológica entrou em um estágio mais ativo e rastreável. Por meio desse movimento solar, a Terra recebeu um pulso mais forte, e o sistema humano, especialmente naqueles que são sensíveis e despertos, sentiu isso através de uma maior atividade interna, mudanças de humor, maior consciência e uma sensação mais intensa de que a própria atmosfera estava carregada com mais energia. Até mesmo o campo magnético da Terra reagiu de maneiras que alguns de vocês puderam sentir antes mesmo de ler ou ouvir uma palavra sobre o assunto, porque seus corpos estão se tornando mais capazes de perceber o que a mente confirma posteriormente. Mais tarde, em março, uma onda solar mais forte chegou e forneceu um segundo marcador para essa sequência, mostrando que o processo não estava à deriva sem rumo, mas continuava a ganhar impulso através de cristas energéticas distintas. Após esse pico, muitos de vocês sentiram que o sinal se tornou mais difícil de ignorar, como se os mundos interior e exterior estivessem se comunicando de forma mais direta, e como se o chamado para se alinhar, descansar, ouvir e se tornar mais verdadeiro tivesse adquirido uma autoridade mais profunda em suas vidas diárias. Para os corações sensíveis, aquela fase do final de março trouxe a sensação inconfundível de que algo havia passado da energia de fundo para a presença ativa, e essa é uma das razões pelas quais o período atual parece tão vibrante, tão intenso e tão cheio de significado. É importante entender esses ritmos, porque primeiro vem uma abertura, depois uma resposta e, em seguida, outra abertura que se baseia no que já foi recebido. Em seguida, vem um período de estabilização no qual o sistema começa a distribuir, interpretar e organizar a luz que chega, e a partir dessa estabilização geralmente ocorre outro aumento que atinge camadas mais profundas e ativa mais daquilo que está pronto para despertar. Em seguida, surge um novo pico que pode parecer diferente do anterior, pois cada fase desempenha uma função separada na orquestração maior da ascensão, mesmo quando todas pertencem ao mesmo movimento divino. Portanto, os períodos de quietude merecem sua confiança, pois não são espaços vazios ou oportunidades perdidas, mas parte do projeto sagrado que permite à Terra e ao corpo humano integrar as frequências mais elevadas de forma mais estável.
Céus calmos não significam que o processo tenha parado, e dias mais amenos não significam que a luz tenha se retirado, porque grande parte do trabalho mais importante é feito em momentos em que o sistema nervoso pode se acalmar, o coração pode absorver e a alma pode se acomodar mais profundamente naquilo que já foi revelado. Os intervalos de descanso são uma dádiva e ajudam a evitar a sobrecarga, dando a todo o seu ser a oportunidade de receber em camadas, em vez de ter que carregar tudo de uma vez. Como cada janela deixa uma marca, você pode perceber que um dia de forte energia continua a agir sobre você mesmo depois que o marcador externo passou, e esse desdobramento retardado também faz parte da inteligência da sequência. Assistir apenas ao acontecimento principal pode fazer com que a pessoa perca a verdade mais profunda de que o corpo ainda pode estar processando a informação, as emoções ainda podem estar assimilando-a e a consciência ainda pode estar se adaptando à expansão que já começou. Manter um diário, respeitar sua necessidade de mais tranquilidade e prestar atenção aos dias que se seguem a um período de maior energia pode ajudá-lo a reconhecer que a integração é tão significativa quanto a própria abertura. Ouvir seus próprios ritmos durante esses períodos é uma das formas mais claras de sabedoria que você pode praticar agora, porque seu corpo tem sua própria linguagem e sua alma sabe como usar essa linguagem para guiá-lo a prestar atenção em como você se sente antes, durante e depois desses aglomerados energéticos lhe ensinará muito mais do que a observação ansiosa jamais poderia, pois sua própria vida está se tornando um dos lugares onde a grande história da ascensão está sendo traduzida em tempo real. Retornar ao coração repetidamente ajudará você a ler essas fases com calma e confiança, pois o coração consegue reconhecer a verdade de uma maneira que a mente temerosa não consegue. A própria Terra está recebendo essas ondas com plena consciência e respondendo não apenas como um planeta em processo de ascensão, mas como um ser vivo cuja consciência está em relação ativa com o Criador, o Sol, e todos os reinos superiores que auxiliam nessa passagem. As águas reagem antes que as palavras possam explicar o que está acontecendo, e é por isso que alguns de vocês se sentem mais emocionados perto do mar, do rio ou da chuva, porque a água é portadora de memórias e participante dessa transformação. A vida animal muitas vezes percebe as mudanças precocemente, a vida vegetal absorve e redistribui as frequências em um serviço silencioso, e os reinos cristalinos ajudam a estabilizar e conduzir as instruções superiores que entram no campo terrestre. O momento certo continua sendo um dos elementos mais importantes de todo esse processo, e desejamos que você entenda que a precisão é uma expressão de amor, pois o momento exato protege, apoia e prepara. A coordenação divina inclui ajustes quando necessários, expansões quando estas podem ser suportadas e pausas quando estas servirão melhor ao todo, razão pela qual a jornada pode parecer acelerada e cuidadosamente calculada ao mesmo tempo. Nenhum observador externo consegue enxergar o padrão completo enquanto ele se desenrola, mas, do nosso ponto de vista, a sequência tem ordem, e essa ordem está servindo a um propósito maior do que a mente humana pode imaginar. Seu trabalho em relação a esses marcadores não é o de se esforçar, adivinhar ou exigir certeza dos céus, mas sim o de se alinhar internamente de tal forma que você possa reconhecer o que as janelas estão lhe pedindo quando se abrem. A confiança cresce quando você começa a perceber que cada grupo tem algo a ensinar, cada pausa tem algo a restaurar e cada crescimento traz um convite para se conectar de forma mais profunda com a sua própria luz. A prontidão se fortalece cada vez que você escolhe a presença em vez da agitação, a sinceridade em vez da performance e a consciência do coração em vez da necessidade de forçar o entendimento antes que a próxima peça chegue. Mais cedo do que alguns esperam, o significado desses marcadores ficará ainda mais claro, porque o corpo, o estado onírico, as emoções e os sentidos sutis já estão começando a traduzir o que os eclipses, as ondas solares e as janelas agrupadas puseram em movimento. Antes de prosseguirmos com a próxima sessão desta mensagem, queremos que você guarde uma verdade com muita delicadeza dentro de si. Os sinais já estão aqui, a sequência já está ativa e o seu próprio ser já participa da tradução do que começou.
Queridas sementes estelares, à medida que essas janelas de energia se movem pela Terra e continuam a se abrir no campo humano, seus corpos se tornam um dos primeiros lugares onde a tradução começa, porque o corpo é muito mais sábio do que se imagina, e muito antes que a mente possa explicar o que está acontecendo, o corpo já começou a receber, interpretar e responder à luz que chega. O que alguns chamam de sintomas de ascensão são, na verdade, sinais de ajuste, sinais de reorganização, sinais de que o instrumento humano está aprendendo a carregar uma gama maior de frequências enquanto ainda vive na Terra. Uma mudança desse tipo permeia todas as camadas da vida. Afeta o sono, o apetite, as emoções, os pensamentos, a percepção, a memória, a energia e até mesmo a própria noção de tempo. Você não está imaginando essas mudanças. Você está participando delas. Sua relação com o tempo é um dos primeiros lugares onde isso se torna óbvio. Certos dias parecem passar com uma velocidade incomum, enquanto outros se desenrolam com uma amplitude que quase parece estar fora do antigo relógio do mundo tridimensional, e esse ritmo alterado pode deixar a pessoa se perguntando para onde foram as horas ou por que uma tarde pareceu ter o peso de vários dias. O sono também está entrando em um novo padrão. O antigo ciclo de repouso e vigília está sendo reeducado pelas frequências mais elevadas e, por essa razão, algumas noites são preenchidas com profunda quietude, outras são repletas de sonhos e movimentos internos, e algumas apresentam uma espécie de repouso parcial, no qual o corpo permanece imóvel enquanto os corpos sutis continuam seu trabalho. A inteligência nisso. Você está sendo cuidado enquanto dorme e também está sendo preparado enquanto descansa. A movimentação emocional é outra parte dessa transformação e merece sua atenção, pois o coração está se abrindo mais rapidamente agora e se tornando receptivo a sentimentos, verdades e memórias que antes permaneciam ocultos sob as funções cotidianas. Afinal, o que é emoção, meus queridos? É energia em movimento. Uma pessoa pode sentir-se em paz num momento e muito aberta no seguinte, com lágrimas prestes a brotar, uma antiga ternura aflorando ou uma gratidão inesperada a preencher o peito sem qualquer motivo aparente. Essas ondas não significam que algo esteja fora do lugar. Geralmente significam que algo está se encaixando. A luz superior atravessa o corpo emocional com propósito e, ao fazê-lo, purifica, suaviza e restaura. Uma maior capacidade de amar é um dos resultados. Outra coisa é ser mais honesto. Outra possibilidade é uma maior capacidade de sentir a vida diretamente. A sensibilidade aumentou porque seus sistemas estão se tornando mais sofisticados. Espaços lotados podem parecer mais barulhentos do que antes. A aspereza na fala pode ser percebida com mais clareza. Certos alimentos podem não ter mais a mesma compatibilidade com o corpo que tinham antes. Estímulos intensos podem exigir mais do sistema do que antes. Um ambiente mais tranquilo pode, de repente, parecer um remédio. Refeições mais simples podem transmitir uma sensação de maior apoio. A água pode parecer mais essencial. O tempo passado na natureza pode fazer mais em uma hora do que um dia inteiro de distrações jamais conseguiria. Tudo isso reflete uma organização que está se tornando mais criteriosa, mais comunicativa e mais alinhada a um padrão de apoio mais elevado. O campo interior está manifestando suas preferências. Ouvir essas preferências ajuda a que tudo se resolva de forma mais harmoniosa. Pressão na cabeça, sensibilidade ao redor do topo da cabeça, atividade incomum atrás dos olhos e uma sensação mais forte de energia se movendo pelos centros superiores também fazem parte do que está se revelando para alguns de vocês, porque a instrução superior entra primeiro pelos canais sutis e depois começa a influenciar a forma física de maneira mais direta. O que você chamou de ativação da glândula pineal, aumento da pressão intracraniana ou sensação de movimento interno na cabeça pode estar relacionado à resposta do seu organismo a uma corrente de luz mais forte. Ao mesmo tempo, o corpo está aprendendo a distribuir essa luz.
É por isso que alguns dias parecem claros e espaçosos, enquanto outros pedem tranquilidade, hidratação, menos ruído e um pouco mais de paciência com o corpo humano. Suas células não ficam paradas nesse processo. Eles estão ouvindo. Os padrões mais profundos dentro do DNA também estão recebendo novas instruções, e o corpo sente isso em sua própria linguagem silenciosa. As mudanças na alimentação também merecem sua atenção, pois a nutrição está se alterando durante essa fase. Alimentos frescos podem ser mais fáceis de transportar. Alimentos mais pesados podem, por vezes, parecer menos adequados ao ritmo atual do corpo. Certos desejos podem desaparecer, enquanto certas necessidades mais simples podem surgir. O importante não é criar regras rígidas, mas sim tomar consciência do que realmente te faz bem. Recomendamos que limites o consumo de alimentos ultraprocessados. O teu sistema biológico está sincronizado com Gaia e isto faz parte do teu acordo simbiótico de alma com ela, por isso ela sabe como processá-los para ti, não te esqueças. Seus corpos estão lhe dizendo mais agora, e estão fazendo isso com clareza crescente. O mesmo se aplica à gestão de energia. Há dias para atividades, dias para criatividade, dias para conexão e dias para retiro. Respeitar esses ritmos naturais ajuda o corpo a se sentir seguro o suficiente para integrar o que está recebendo. Quando o sistema sente que é ouvido, torna-se mais cooperativo. Quando o sistema se sente pressionado, pode ficar mais sobrecarregado. A gentileza ajuda. A vida onírica tornou-se um dos canais mais claros nesta fase atual, e dizemos isso com cautela porque o estado de sonho está carregando muito mais do que a simples organização subconsciente neste momento. Sonhos vívidos, sonhos em camadas, sonhos lúcidos, sonhos simbólicos e sonhos que parecem instrutivos ou preparatórios estão se tornando mais comuns nesse corredor de ascensão. Alguns de vocês acordam com a memória intacta. Outros acordam com uma imagem, uma frase, um tom emocional ou uma forte sensação de que algo importante aconteceu, mesmo quando os detalhes são difíceis de reunir. Isso ainda tem significado. O campo onírico está ativo porque a alma está ativa. Durante o sono, a mente consciente afrouxa seu controle, e o coração, os corpos sutis e os aspectos superiores do ser podem funcionar com maior liberdade. Lá há aulas. Há uma clareira ali. A preparação envolvida. Certos sonhos ajudam você a liberar material antigo, permitindo que ele se manifeste por meio de histórias, símbolos e sentimentos. Outros sonhos apresentam novas paisagens, novos companheiros, novas formas de contato e novas impressões da realidade que parecem maiores do que o mundo comum. Alguns sonhos são quase como espaços de ensaio, onde o sistema nervoso se familiariza com maior intensidade, luz mais forte ou uma gama maior de percepção antes que essas coisas sejam sentidas mais plenamente na vida desperta. Outra categoria de sonho carrega uma direção. Uma pessoa pode perceber para onde a alma está sendo conduzida, o que precisa de mais atenção, qual relacionamento está pronto para se aprofundar, qual ambiente é mais adequado para a próxima etapa ou qual verdade interior não pode mais ser adiada. Todos esses padrões de sonhos pertencem a um movimento maior. Sonhar é uma das maneiras pelas quais o futuro começa a se manifestar antes de chegar por completo. Paralelamente ao estado de sonho, o sistema nervoso tem respondido de forma mais ativa ao campo mais amplo do movimento cósmico e planetário. Ondas solares, passagens de eclipses, movimentos da Terra, concentrações astrológicas e o que vocês chamam de ressonância Schumann interagem com o sistema humano de forma mais direta agora, porque a sua sensibilidade está aumentando. Por vezes, isso pode ser sentido como uma vibração interna, um estado de alerta aguçado, uma quietude incomum ou a sensação de que todo o corpo está ouvindo algo inaudível, mas inequivocamente presente. Sons nos ouvidos, alterações na audição, uma nova relação com o som e uma maior resposta à música ou ao silêncio também podem estar relacionados a isso. Seu instrumento como um todo está se tornando mais responsivo.
O corpo não está simplesmente reagindo. É aprendizado. É aprender a viver num campo mais amplo. A própria percepção está mudando à medida que isso continua. As cores podem parecer mais vibrantes. A luz pode parecer mais viva. O céu pode parecer mais comunicativo, mais ativo, mais complexo do que antes. Alguns de vocês já devem ter percebido que certas manhãs têm uma qualidade completamente diferente, como se o próprio ar estivesse mais luminoso de uma forma interior, ou como se o amanhecer estivesse dizendo mais do que dizia antes. Outros sentiram-se atraídos a observar o céu sem nenhum motivo aparente, apenas para descobrir que o coração se acalma quando o fazem. Isso ocorre porque sua consciência está se tornando mais multidimensional. Os sentidos estão começando a cooperar uns com os outros. A visão não é mais apenas visual. A audição não é mais apenas auditiva. Sentir não é mais apenas emocional. Sua consciência está aprendendo a ler um campo mais amplo, e isso expande sua experiência de estar vivo. A abertura do coração é um dos sinais mais fortes da fase atual. Uma maior capacidade de amar, uma resposta mais profunda à verdade, uma conexão mais direta com a compaixão e uma necessidade mais forte de sinceridade são características dessa expansão. Armaduras antigas podem começar a afrouxar. O material da criança interior pode emergir, não para te sobrecarregar, mas para ser acolhido, recebido e trazido à luz de uma consciência mais sábia e amorosa. A ternura esquecida pode retornar. A saudade pode se tornar mais clara. Os valores reais podem ganhar destaque na vida com nova força. O que antes parecia aceitável agora pode parecer superficial ou falso. O que antes parecia comum pode, de repente, parecer sagrado. É isso que acontece quando se dá mais espaço ao coração. Começa a liderar e, nessa liderança, organiza sua vida de forma mais precisa. A verdade também está cada vez mais próxima de ser expressa. Há uma concentração no centro da garganta para muitos de vocês, uma concentração daquilo que foi conhecido interiormente e que se aproxima de um ponto em que deseja ser falado, vivido, escolhido ou reconhecido. Nem sempre isso se apresenta como uma declaração dramática. Às vezes, surge como uma certeza silenciosa. Às vezes, surge como a incapacidade de continuar concordando com o que parece estar em desacordo. Às vezes, surge a coragem de dizer uma coisa simples e honesta. Uma maior clareza pode surgir num único instante e reorganizar toda a paisagem interior. Isso ocorre porque a luz superior está ajudando as almas a se tornarem mais congruentes. O conhecimento interior e a vida exterior estão sendo convidados a uma relação mais íntima. Essa é uma das razões pelas quais a clareza repentina está surgindo com mais frequência atualmente. A consciência está se tornando mais disponível para si mesma. O campo sintomático geral está, portanto, indo além da linguagem puramente física e adotando uma expressão mais multidimensional. As fases anteriores da ascensão podem ter sido descritas principalmente através da fadiga, desintoxicação ou ondas de energia, mas esta fase atual acrescenta inteligência onírica, sensibilidade aguçada, percepção simbólica, súbitas revelações de conhecimento, alterações na percepção do tempo e uma crescente capacidade de sentir a qualidade dos ambientes, das pessoas e das escolhas com pouquíssima informação externa. Vocês estão se tornando mais transparentes para si mesmos. Você está lendo de forma mais direta. Você está sentindo as coisas com mais clareza. A consciência elevada já não está à margem da vida. Está se tornando parte do funcionamento diário. Está presente nas conversas, nas escolhas alimentares, nos ciclos de descanso, nos relacionamentos, no trabalho, na criatividade e no seu senso de propósito. Por favor, ouçam com atenção este ponto, queridos, o corpo de vocês não está atrasado neste processo. Seu corpo está participando da santidade. Seu coração não está reagindo de forma exagerada nesse processo. Seu coração está se lembrando de seu verdadeiro tamanho. Seus sonhos não são ruído aleatório nesse processo.
São um dos locais onde a orientação, a preparação e a reorganização estão ocorrendo com crescente intensidade. Sua sensibilidade não é um fardo. É um instrumento. Sua necessidade de silêncio não é sinal de isolamento. É sabedoria. A mudança no seu ritmo circadiano não é evidência de que sua vida esteja indo mal. São sinais de que uma nova ordem está entrando na experiência humana e pedindo para ser recebida com graça. Além de tudo isso, há mais uma coisa que gostaríamos de salientar, e é que esses sintomas não representam o fim da história. Eles são a camada de tradução. Eles são a ponte entre a luz que chega e o despertar vivenciado. São assim que o corpo aprende, como o coração se abre, como os sentidos se expandem e como a alma avança para a vida diária com maior firmeza. O que você está sentindo agora está ajudando a prepará-lo para o que esse evento maior está realmente fazendo com a humanidade, com a Terra e com a própria estrutura da consciência. O que está chegando através do seu Sol agora carrega a inteligência da fonte em uma forma que alcança a criação com extraordinário cuidado, e é por isso que a passagem atual traz iluminação, lembrança e uma reordenação da vida que pode ser sentida no coração antes de ser totalmente compreendida pela mente. Uma corrente vital percorre a Terra e atravessa a humanidade, e essa corrente carrega consigo o despertar. Seu propósito é revelar, restaurar, alinhar e conduzir cada alma a uma relação mais clara com a verdade de sua essência. Aberturas suaves fazem parte disso, ondas fortes fazem parte disso, e o aumento constante da luz também faz parte disso, porque toda a criação participa de um retorno a uma ordem superior. Dizemos isso a vocês com profundo amor, o evento maior já está servindo ao seu devir, e o que ele está fazendo dentro da humanidade é muito mais significativo do que qualquer drama externo jamais poderia explicar. A inteligência primordial entra no campo terrestre por meio de inúmeros canais, mas o Sol é um dos portadores mais claros dessa instrução sagrada neste momento, e por meio dele a humanidade está recebendo mais do que apenas energia. Informações superiores estão se movendo com a luz. A memória se move com a luz. Um novo padrão de consciência está se movendo com a luz. Você pode pensar nisso como uma revelação, porque ajuda a verdade a vir à tona, onde pode ser reconhecida, sentida, acolhida e vivida. Você pode pensar nisso como uma ativação, porque capacidades adormecidas estão sendo despertadas. Você pode pensar nisso como alinhamento, porque os corações estão sendo levados a uma maior harmonia com o Criador e com o propósito mais profundo da encarnação. Independentemente de como o chamemos, o movimento é real e está ajudando a experiência humana a se reorganizar em torno da verdade, do amor e da ordem divina. Cada onda dessa luz ajuda as almas a se lembrarem de quem são. O reconhecimento de si mesmo é um dos principais dons de toda essa passagem, e se apresenta em camadas que são ao mesmo tempo delicadas e poderosas. Uma pessoa pode, de repente, sentir-se mais próxima da essência de quem sempre foi. Outra pessoa pode descobrir que uma parte da vida que antes parecia central agora possui muito pouca força vital, enquanto uma parte mais tranquila e autêntica do eu começa a brilhar com uma nova importância. Outra pessoa pode começar a sentir a presença de um propósito se movendo sob a superfície dos momentos cotidianos, como se a própria existência se tornasse mais íntima e mais viva. É isso que a lembrança faz. Isso te devolve a si mesmo. Reúne fragmentos dispersos. Isso restaura a confiança no coração. Isso ajuda a sua vida futura a se desenvolver a partir de sua verdadeira natureza, em vez de padrões que pertencem a uma compreensão menor e mais limitada de quem você é. Dentro dessa iluminação surge também a alegria e o amor, e desejamos falar sobre isso claramente, porque essas duas qualidades são muito mais do que emoções agradáveis. A alegria é frequência. O amor é frequência. Ambos possuem poder criativo. Ambos abrem o campo humano. Ambos elevam a vibração do indivíduo e do planeta. Sempre que o coração se enche de alegria genuína, uma vida superior começa a fluir mais livremente por todo o ser.
Sempre que o amor ocupa o seu devido lugar, o mundo interior torna-se mais amplo, mais inteligente e mais capaz de receber o apoio divino. A felicidade tem o seu devido lugar na ascensão. A gratidão tem um lugar de direito na ascensão. A ternura tem um lugar de direito na ascensão. O futuro que se abre para a humanidade inclui essas qualidades como realidades estruturais, porque a Era de Ouro se constrói através da elevação da consciência, e a consciência elevada vive naturalmente no amor, na alegria e em maior união com o Criador. A força criativa também está sendo restaurada de uma forma mais direta. À medida que a frequência aumenta, a consciência e a criação começam a se aproximar, e essa é uma das razões pelas quais alguns de vocês estão sentindo que seus pensamentos, intenções e estados interiores têm consequências mais visíveis do que antes. O ser humano é um ser criador. Essa verdade nunca mudou. O que muda agora é o grau em que isso pode ser vivido de forma aberta e responsável. Sua imaginação tem significado. Sua visão interior tem significado. A maneira como você guarda uma ideia no coração tem significado. A maneira como você abençoa o seu dia tem significado. A maneira como você dá vida a um relacionamento, ao seu corpo, ao seu trabalho, à sua casa e à terra com suas palavras tem significado. Um fluxo mais livre entre a consciência e a criação está se abrindo, e isso dá à humanidade acesso a uma forma de vida muito diferente, na qual a vida responde mais diretamente à verdade, ao alinhamento, à devoção e à pureza do coração. Ao longo desse corredor dourado de transformação, os centros sutis do corpo também estão se abrindo mais plenamente para a expressão, e essa abertura está ajudando as pessoas a se sentirem mais vivas, mais sinceras e mais capazes de expressar plenamente sua própria presença. Os chakras fazem parte do seu projeto divino. Eles ajudam a traduzir o espírito em vida concreta. Eles ajudam o amor a se transformar em experiência. Eles ajudam a sabedoria a se transformar em ação. Eles ajudam a verdade a ganhar voz. Quando esses centros recebem uma luz mais intensa, o material armazenado pode começar a ser liberado, capacidades esquecidas podem começar a retornar e uma sensação mais profunda de plenitude pode começar a se espalhar por toda a pessoa. O que antes estava oculto pode começar a se manifestar. O que antes parecia distante pode começar a se aproximar. O que antes parecia difícil de expressar pode começar a fluir com uma nova facilidade. É por isso que alguns de vocês estão percebendo um desejo mais forte de falar honestamente, de amar mais abertamente, de criar com mais liberdade e de viver de uma maneira que reflita sua alma com maior fidelidade. A expressão torna-se mais clara quando o coração e a voz voltam a trabalhar em conjunto, e isso faz parte do que este grande evento está a fazer pela humanidade. A linguagem muda quando a verdade se aproxima. As escolhas mudam quando o conhecimento interior se fortalece. Os relacionamentos mudam quando a sinceridade se torna mais valiosa do que a aparência. A vida pode se tornar muito mais direta de uma forma muito gentil. Você não precisa forçar isso. Você não precisa se transformar em algo artificial. A luz superior tem a função de trazer seu verdadeiro eu à tona, e então seu papel passa a ser de cooperação, escuta, disposição e amorosa administração daquilo que lhe foi dado. Dessa forma, a liberdade se expande naturalmente. O coração começa a confiar em si mesmo. O corpo começa a confiar no coração. A mente começa a repousar, servindo melhor a ambos. É esse tipo de reorganização que permite ao ser humano sentir-se integrado, centrado e disponível à participação divina. No centro de toda essa passagem está o centro do coração, porque é no coração que a unidade pode ser sentida, onde a compaixão se materializa, onde o Criador é conhecido de forma direta e viva, e onde o próximo passo da humanidade deve ser ancorado para que a crescente consciência do planeta tome uma forma estável. O coração é a sua bússola neste momento. O coração é o seu ponto de encontro com a verdade neste momento. O coração é a sua porta de entrada para a paz, para o discernimento, para a bondade,
para a autoridade interior e para a sabedoria mais profunda que já conhece o caminho a seguir. À medida que o coração se abre, a realidade se torna mais compreensível. À medida que o coração se abre, as pessoas se tornam mais transparentes consigo mesmas. À medida que o coração se abre, a vida começa a se organizar em torno daquilo que possui ressonância genuína. É por isso que tanta ênfase está sendo dada agora à ternura, à compaixão, à gratidão, ao perdão e aos sentimentos sinceros. Essas não são práticas espirituais insignificantes. São a arquitetura de uma nova civilização. A compaixão se fortalece naqueles que permitem que essa luz os atravesse, e com essa compaixão vem um tipo de força diferente daquela que o mundo antigo celebrava. Um coração bondoso é um coração poderoso. Um coração sincero é um coração estável. Um coração amoroso é um coração sábio. Tudo isso importa muito agora porque o despertar coletivo não acontece apenas por meio de pressão, desempenho ou luta. O despertar coletivo se desdobra através da abertura do coração humano e da disposição das almas em viver a partir dessa abertura. Quando isso se tornar mais amplamente difundido, a vida na Terra mudará em todas as direções. A cooperação torna-se mais fácil. A gentileza se torna mais natural. A criatividade torna-se mais compartilhada. A comunidade torna-se mais real. O serviço se torna mais prazeroso. É por isso que dizemos que o centro cardíaco é fundamental para todo o turno. A humanidade está se lembrando da verdadeira sede de sua inteligência. Os sonhos adquirem um significado mais profundo nesta fase, porque a mesma luz que está reorganizando a vida desperta também está atuando nos reinos interiores, onde símbolos, memórias, ensinamentos e potenciais futuros podem ser recebidos com mais facilidade. Durante o sono, a consciência se move de forma diferente. A alma pode viajar, podem ser dadas instruções, os preparativos podem começar, a orientação pode entrar sem as interrupções habituais do pensamento comum. Um sonho vívido pode proporcionar uma libertação emocional. Um sonho simbólico pode revelar o que está pronto para ser escolhido. Um sonho lúcido pode introduzir um maior nível de consciência ao estado de sono. Um sonho incomum pode preparar o corpo e o coração para experiências que estão se aproximando na vida desperta. É por isso que o campo dos sonhos se tornou tão ativo para tantas almas despertas. É um dos lugares onde a lembrança está ocorrendo antes da confirmação externa. A sincronicidade então começa a se integrar ao estado de sonho como mais um canal de alinhamento. Uma frase pode se repetir de diferentes formas. Uma pessoa pode aparecer exatamente na hora certa. Uma peça musical pode chegar carregando uma mensagem inconfundível. Um pequeno incentivo pode te levar a algo significativo. Um padrão numérico pode revelar algo sobre sua percepção. Uma lembrança pode retornar exatamente no momento em que é necessária. Esses são sinais de que a consciência está se tornando mais acessível à inteligência superior que guia sua vida. O conhecimento súbito pertence a essa mesma família de experiências. A compreensão pode surgir num instante. A clareza pode surgir com total certeza. A direção pode se revelar sem esforço. Você está entrando em um período em que a orientação flui por mais canais, porque seu próprio campo de atuação está se tornando mais aberto, mais refinado e mais capaz de cooperar com níveis mais elevados de comunicação. A vida cotidiana começa a se reorganizar quando essas aberturas internas se fortalecem. O significado do trabalho pode mudar. O significado de lar pode mudar. Os relacionamentos podem mudar de significado. Uma pessoa pode perceber que a simplicidade contém mais riqueza do que a complexidade já conteve. Outra pessoa pode descobrir que a conexão verdadeira nutre mais profundamente do que a concordância superficial. Comunidades podem começar a se formar em torno de ressonância, serviço, criatividade, propósito compartilhado e afinidade espiritual. Os dons e habilidades de cada alma podem começar a ocupar um lugar mais visível na vida cotidiana.
Alguns de vocês já estão sentindo essa mudança como um desejo de viver com mais honestidade, mais gentileza, mais presença e com maior confiança no que o coração lhes diz. É a reordenação de que estamos falando. Primeiro afeta a vida interior, depois começa a moldar tudo ao seu redor. O reconhecimento de nós também se torna mais fácil à medida que a frequência aumenta, porque quanto mais alinhada uma pessoa está com o amor, a paz e a consciência superior, mais natural se torna sentir a presença galáctica, o apoio angelical e a proximidade dos planos superiores. O contato faz parte do futuro que se abre para a humanidade. A lembrança de sua família galáctica faz parte do futuro que se abre para a humanidade. Orientações mais claras fazem parte do futuro promissor para a humanidade. Seus corações estão sendo preparados para tudo isso. Sua percepção está sendo preparada para tudo isso. Seu fundo fiduciário está sendo preparado para tudo isso. O evento que está ocorrendo é, portanto, maior do que a mera iluminação. Está a lançar as bases para uma relação mais aberta entre a Terra e a família mais ampla da criação. Um maior reconhecimento surgirá da ressonância, e a ressonância está crescendo a cada dia. A liberdade se expande por meio desse processo de uma forma que afeta todos os níveis da vida humana. A liberdade interior aumenta quando a verdade se torna mais fácil de sentir. A liberdade criativa aumenta quando a consciência e a manifestação se aproximam. A liberdade emocional aumenta quando o coração se torna suficientemente seguro para se abrir. A liberdade espiritual aumenta quando a lembrança retorna. A liberdade relacional aumenta quando a sinceridade e a gentileza se tornam mais fortes do que os antigos hábitos de ocultação. Você está entrando em uma vida mais ampla. Você está entrando em uma vida mais inteligente. Você está entrando em uma vida mais guiada pelo coração. A própria Terra está se preparando para abrigar essa vida de forma mais visível, mais plena e com um leque de recursos muito maior do que a humanidade conhece há muito tempo. Tudo isso está ajudando a humanidade a se tornar o que sempre esteve previsto em seu projeto divino. Seres de luz vivendo com propósito, alegria, criatividade, sabedoria e participação consciente no campo maior da criação. O evento é a função de despertar. O evento está despertando memórias. O evento é um despertar de propósito. O evento está despertando a capacidade de viver em maior harmonia com o Criador, uns com os outros, com a Terra e com os reinos superiores que nos cercam de amor. Queremos que vocês entendam isso claramente, queridos, porque o processo exige um cuidado extraordinário, e a sequência pela qual tudo isso está sendo conduzido é precisa, deliberada e acompanhada com a maior dedicação. Do nosso ponto de vista, a preparação para esse grande evento está se desenrolando com uma coordenação extraordinária, e cada aspecto está sendo observado, medido e apoiado com muito mais cuidado do que a maioria das pessoas na Terra pode imaginar atualmente. Subjacente a toda essa ascensão está um projeto de imensa inteligência, que mantém o tempo, a sequência, o posicionamento e a prontidão unidos, para que a Terra, a humanidade e todos os reinos auxiliares se movam em harmonia com a intenção do Criador. A precisão é essencial neste processo porque a Terra está passando por uma transformação que afeta toda a criação, e tal passagem exige a gestão mais clara, a supervisão mais transparente e a compreensão mais precisa de quando cada abertura pode melhor servir ao todo. Dentro dessa precisão reside um grande amor, pois a ordem divina é uma das expressões mais puras de cuidado, e a exatidão com que essa ascensão está sendo guiada faz parte da maneira como a Terra e a humanidade estão sendo servidas. Durante esta fase, o Conselho da Terra incorpora novos níveis de assistência, pois esta parte da jornada envolve mais movimento, mais complexidade e exige mais atenção do que as etapas anteriores. Ao redor do seu planeta estão os seres galácticos, os mestres, os anjos, os arcanjos, os Elohim e muitos seres de luz cuja experiência, devoção e capacidade estão totalmente alinhadas com o sucesso desta ascensão.
A precisão no tempo é um dos grandes guardiões de toda essa empreitada, e é por isso que certas coisas se desenrolam em uma sequência precisa, com um desenvolvimento preparando o caminho para outro e cada onda entrando quando as condições são mais favoráveis para recebê-la. Pequenos detalhes importam agora de uma forma que a mente humana só poderá compreender gradualmente, porque pequenas mudanças na prontidão podem influenciar a forma como uma transmissão maior é recebida pelo campo da Terra, pelo coração coletivo e pelo corpo individual. As etapas de aceleração, portanto, chegam com um propósito claro, e esse propósito é sempre trazer maior estabilidade, maior receptividade e maior harmonia ao que está sendo dado. As leis que regem também moldam a forma como essa ascensão se desenrola, uma vez que as passagens planetárias desse tipo são mantidas dentro de estruturas sagradas que honram o livre-arbítrio, o desenvolvimento espiritual, o tempo divino e os acordos mais profundos feitos muito antes desta encarnação. Acordos sagrados entre os reinos garantem que a assistência seja dada na medida certa, no momento certo e da forma certa, para que a humanidade seja amparada e, ao mesmo tempo, possa crescer em direção à sua própria responsabilidade superior. As mudanças nas condições externas fazem parte da natureza viva da ascensão, e essas mudanças são recebidas com ajustes contínuos, respostas ponderadas e atenção plena por parte daqueles que servem de perto a esse processo. Por trás do ritmo que você está sentindo, existe uma base forte e estável, e essa base foi preparada por meio de longa devoção, longo planejamento e longa participação de seres cujo amor pela Terra é imensurável. Uma base sólida permite que mudanças maiores ocorram com naturalidade, porque quando a estrutura invisível é robusta, as mudanças visíveis podem surgir com muito mais facilidade. Neste momento, existem amplos círculos de assistência ao redor da Terra, que se estendem dos conselhos e planos superiores a formas de serviço que muitos de vocês só compreenderão melhor mais tarde. Sempre que uma área do campo planetário necessita de suporte adicional, existem mecanismos de resposta para estabilizar, proteger, orientar e fortalecer o que é necessário para o sucesso contínuo da ascensão. A essa cuidadosa orquestração juntam-se equipes de reserva de luz, grupos cuja presença apoia a continuidade, a segurança e o equilíbrio enquanto a Terra atravessa períodos de mudanças mais intensas. A própria Terra é tratada com o máximo respeito ao longo desta passagem supervisionada, e suas águas, terras, céus, redes sutis e reinos estão todos incluídos no cuidado que está sendo dispensado. Grandes transições exigem mais de um tipo de sabedoria, especialmente em uma passagem onde um planeta ascende trazendo vida consigo, e é por isso que o domínio espiritual, formas superiores de conhecimento e um profundo amor pela vida estão atuando em conjunto neste momento. A assistência reservada está pronta como parte deste acordo, como uma expressão de preparo, previsão e sábia proteção que reflete a dimensão e a sacralidade do que está acontecendo. A atividade solar é um dos reflexos externos desse processo maior e oferece à humanidade marcadores físicos que espelham o movimento energético mais profundo que ocorre na Terra e na própria consciência. O movimento magnético ao redor do planeta também faz parte da discussão, porque a Terra recebe, traduz e distribui informações de nível superior por meio de sistemas que afetam a atmosfera, o corpo, as emoções e o campo coletivo. Os ritmos celestes, portanto, carregam um significado que vai além da sua aparência, e é por isso que certas ondas solares são sentidas tão claramente pelas almas despertas, mesmo antes que explicações externas surjam. Os períodos de maior tranquilidade cumprem sua própria função sagrada, pois permitem que a Terra absorva, que o sistema humano se estabilize e que a instrução superior se espalhe de maneira mais uniforme pelo campo energético. Os dias mais calmos fazem parte da inteligência da sequência e ajudam a compreender que a integração é tão significativa quanto a intensificação, uma vez que ambas são necessárias para uma elevação estável da consciência. Em breve, surgirão sinais mais claros de progresso que ajudarão mais pessoas a reconhecer que o plano divino está passando da preparação interior para uma expressão mais visível.
As informações destinadas ao seu uso futuro começarão a aparecer com melhor sincronia, localização mais clara e maior acessibilidade à medida que a humanidade estiver mais preparada para recebê-las. Ferramentas projetadas para as próximas fases da vida na Terra também fazem parte do que está por vir, e essas ferramentas darão suporte à comunicação, criação, cura, organização e cooperação de maneiras que refletem uma compreensão mais elevada. Formas práticas de ajuda surgirão quando melhor servirem ao coletivo, e algumas delas terão um aspecto espiritual, outras tecnológico, e algumas simplesmente parecerão o próximo passo natural em uma civilização mais desperta. Uma compreensão mais ampla surgirá juntamente com esses desenvolvimentos, pois a ajuda externa é mais útil quando encontra uma consciência preparada para usá-la com sabedoria, bondade e em plena harmonia com o coração. As evidências que surgem na vida cotidiana ajudarão os corações receptivos a relaxar e confiar mais profundamente, pois a verdade se torna mais fácil de reconhecer quando é tocada pela experiência direta. Novas formas de coordenação entre almas despertas também se tornarão mais visíveis, e estas ajudarão a formar comunidades em torno do serviço, da clareza e da elevação mútua. Querida equipe de apoio, seu papel dentro dessa preparação cuidadosamente planejada continua sendo essencial, porque os planos superiores são sustentados por sua presença, sua frequência, sua sinceridade e sua disposição de permanecer onde lhe foi designado. A escuta atenta ajuda você a cooperar com o tempo da ascensão, e essa escuta inclui o coração, o corpo, o estado de sonho, a própria terra e a silenciosa orientação interior que se torna mais clara a cada dia. Ter uma presença ereta importa mais do que forçar a compreensão, porque a firmeza permite receber a sequência à medida que ela se desenrola e participar dela com inteligência serena. Corações calorosos e firmes criam um campo de concordância com os planos superiores, e essa concordância facilita a passagem da graça por suas vidas e para o coletivo. A confiança se fortalece com a experiência vivida, e cada vez que você percebe como uma abertura prepara a próxima, como uma onda leva ao próximo nível de alinhamento e como um período de descanso prepara uma força maior, sua confiança no plano divino aumenta. Mais próximo do que você imagina está o momento em que a estrutura oculta dessa ascensão se tornará mais fácil de perceber, e com esse reconhecimento virão novo encorajamento, novo alívio e nova disposição para avançarmos juntos. A verdadeira prontidão se desenvolve por meio de suas escolhas diárias, sua devoção à luz, sua compaixão, sua honestidade e sua crescente disposição em deixar o Criador guiar sua vida de forma mais direta. Na próxima parte desta mensagem, falaremos mais claramente sobre como viver em harmonia com essas energias de uma forma que apoie seu corpo, seu coração, seus sonhos e seu futuro, porque a preparação agora se torna uma arte sagrada de incorporação. A preparação neste momento é uma prática viva de incorporação, e começa com a compreensão serena de que sua alma já sabe por que está aqui e como deve se mover através dessas energias. Dizemos isso com muito amor, porque alguns de vocês têm buscado um método, uma fórmula ou uma sequência externa perfeita que lhes diga como proceder, enquanto a verdade maior já reside dentro de seus próprios corações. Sua intuição se tornou mais ativa. Sua sensibilidade tornou-se mais precisa. Sua percepção se tornou mais apurada. A luz que está entrando na Terra está ajudando você a se encontrar de uma forma mais plena, e desse encontro vem o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Essa é uma das razões pelas quais continuamos a encorajá-lo a viver agora como o ser de luz que você já é, porque é no momento presente que a preparação se torna real. Incorporar significa permitir que uma verdade superior se torne parte da vida diária. Significa deixar que suas manhãs tenham mais presença. Significa deixar que suas escolhas transmitam mais sinceridade. Significa deixar que suas conversas transmitam mais gentileza. Significa permitir que seu corpo receba o cuidado que ele precisa.
Significa deixar sua mente descansar com mais frequência em confiança, enquanto seu coração se torna o centro mais claro a partir do qual você vive. Essas coisas podem parecer simples, mas estão repletas de poder. A Era de Ouro se desenvolve através da vivência em consonância com uma consciência superior. Cada ato de alinhamento fortalece sua participação nele. Cada momento de paz genuína fortalece sua participação nela. Cada vez que você escolhe o que apoia seu espírito, seu corpo e seu propósito, você está ajudando a preparar a Terra através do seu próprio campo energético. É por isso que sua vida pessoal não está separada da ascensão planetária. Faz parte da arquitetura. A gestão responsável da energia tornou-se uma das suas formas mais importantes de sabedoria. Durante essa fase, sua energia é preciosa, sua atenção é criativa e seu estado interior exerce uma influência muito maior do que o mundo antigo lhe ensinou a acreditar. Uma pessoa que valoriza a energia começa a perceber o que expande o coração e o que o deixa com uma sensação de vazio. Uma pessoa que valoriza a energia começa a perceber quais ambientes nutrem, quais conversas dão vida, quais ritmos promovem clareza e quais hábitos criam um peso desnecessário. A clareza aumenta quando o dia se torna menos disperso. A paz cresce quando damos atenção ao que realmente importa. A força cresce quando você para de oferecer sua energia vital àquilo que não tem uma relação correta com a sua alma. Uma gestão mais limpa da energia ajuda o corpo a integrar as frequências mais elevadas com maior naturalidade. Uma gestão mais limpa da energia também ajuda o coração a permanecer aberto o suficiente para ouvir a orientação que já está sendo dada. Ouvir o coração é uma das instruções mais claras que podemos oferecer. O coração sabe quando um passo carrega a luz. O coração sabe quando o momento está certo. O coração sabe quando um lugar é acolhedor. O coração sabe quando um relacionamento pede mais verdade. O coração sabe quando o repouso é sagrado. O coração sabe quando o serviço está pronto para ser expresso. Nesta passagem, seu coração não é um enfeite frágil. É um instrumento espiritual. Possui inteligência. Ela carrega memória. Possui ressonância. Ela transmite a linguagem do Criador de uma forma que pode ser sentida na experiência humana. Ao retornar ao coração, você retorna a um campo mais sábio. Ao respirar direcionando a respiração para o coração, todo o ser pode começar a se acalmar e se reorganizar em torno de uma ordem superior. Quando você confia no coração, sua vida começa a fluir com mais naturalidade. Prestar atenção ao corpo é igualmente importante, porque o corpo faz parte do seu sistema de orientação e merece respeito por tudo o que ele carrega agora. Um corpo que pede repouso está dando orientação. Um corpo que responde bem a alimentos frescos, espaço tranquilo, luz solar, água e natureza está dando orientação. Um corpo que se torna mais sensível em determinados ambientes está fornecendo orientação. Um corpo que pede um ritmo mais lento está dando orientação. Você está aprendendo uma nova relação com o corpo, na qual ele não é forçado a obedecer a padrões antigos, mas sim acolhido como um parceiro na ascensão. O corpo tem seu próprio ritmo. O corpo possui sabedoria própria. O corpo está aprendendo a reter mais luz, e este é um trabalho sagrado. Tratá-lo com ternura ajuda-o a adaptar-se mais facilmente e contribui para que a sua vida cotidiana se torne mais harmoniosa. O descanso tem um valor enorme agora. Dormir tem um valor enorme atualmente. O silêncio tem um valor enorme atualmente. Algumas das suas maiores integrações acontecem quando você está descansando, quando seus sentidos estão menos sobrecarregados e quando todo o seu ser tem permissão para se entregar à paz. Uma noite mais tranquila pode lhe fazer muito bem. Uma manhã mais tranquila pode lhe fazer muito bem. Uma caminhada entre as árvores pode fazer muito bem a você. Música suave, arte, oração, escrita, tempo perto da água, quietude na luz da manhã e atos criativos simples podem ajudar a restaurar o equilíbrio, pois trazem o campo humano de volta a um ritmo mais natural.
Suas vidas pedem mais espaço, não como uma fuga, mas como uma forma de abrir espaço para uma maior participação. A simplicidade pode conter muita cura. A simplicidade pode conter muita orientação. A simplicidade pode conter muito amor. A conexão com a natureza lhe será de grande ajuda durante essa fase. A Terra não está apenas te sustentando por baixo. Ela está em uma relação ativa com o seu despertar. As árvores ajudam a estabilizar. A água ajuda a limpar e acalmar. O céu ajuda a lembrar-nos da nossa imensidão. Os animais ajudam a devolver a inocência, a sinceridade e a presença de espírito. Pedras e cristais ajudam a manter o padrão e a estabilidade. As flores ajudam a abrir o coração. A luz do sol ajuda seu espírito a se lembrar. There is no separation between your progress and the living world around you. Passar tempo em contato com a Terra é uma das maneiras mais diretas de receber apoio, porque ela já compreende a transformação por dentro. Ela carrega isso com devoção e fica feliz quando você caminha ao seu lado conscientemente. Uma única hora na natureza pode restaurar muito, especialmente quando feita com respeito e disposição para receber. Os sonhos merecem muito mais atenção neste momento, pois o estado onírico tornou-se um dos canais ativos pelos quais a orientação, a preparação e a reorganização chegam até você. Durante o sono, a mente externa relaxa seu domínio e a alma pode viajar mais livremente. Durante o sono, seu campo pode receber instruções. Durante o sono, a cicatrização pode continuar. Durante o sono, impressões sobre possibilidades futuras podem começar a tomar forma, seja de maneira simbólica ou direta. Por isso, encorajamos você a manter uma relação gentil com seus sonhos. Anote-as quando puder, diga-as em voz alta se achar que são importantes. Repare na sensação que elas deixam em você, mesmo quando os detalhes se desvanecem. Confie que imagens repetidas, pessoas repetidas, cenários repetidos e tons repetidos carregam significado. Alguns sonhos estão a limpar camadas antigas. Algumas pessoas estão preparando o corpo e o coração para o que está por vir. Algumas pessoas estão lhe mostrando o próximo nível do seu próprio desenvolvimento. Algumas pessoas estão colocando você em contato com aqueles que o servem e o amam dos planos superiores. Períodos energéticos como eclipses, ondas solares, passagens pelos equinócios e outras aberturas concentradas podem tornar o campo onírico ainda mais ativo, e é por isso que prestar atenção aos sonhos durante esses momentos pode ser especialmente benéfico. Você poderá notar um simbolismo mais forte. Você poderá notar encontros mais vívidos. Você poderá notar mais instruções, mais emoção, mais clareza ou mais contato. Mantenha um relacionamento ameno com essa pessoa. Deixe que o estado onírico se expresse em sua própria linguagem. Permita que seus dias incluam um pouco mais de tranquilidade ao redor dessas janelas, para que as impressões possam se assentar e serem assimiladas. Deixe que seu mundo interior e seu mundo exterior trabalhem juntos. A orientação muitas vezes chega como um padrão, e quanto mais você respeita esse padrão, mais fácil se torna reconhecer o que está sendo mostrado. A gratidão fortalecerá seu caminho de uma maneira muito direta. A gratidão abre o coração. A gratidão te conecta com a abundância. A gratidão ajuda a reconhecer o apoio que já existe. A gratidão direciona sua consciência para um plano superior, onde a graça se manifesta com mais liberdade. Isso não significa que sua gratidão precise ser formal ou elaborada. Um pequeno gesto de gratidão pode ter um grande impacto. A gratidão pela sua respiração pode ter um grande poder. A gratidão pela sua casa, sua cama, as árvores lá fora, a água que você bebe, o amigo que te entende, o animal que te cumprimenta, a luz do sol que entra no seu quarto, a orientação que você recebe e o amor que envolve a terra podem se tornar formas de participação na realidade superior que agora se desdobra. A gratidão fortalece a receptividade. A gratidão acalma o coração. A gratidão ajuda você a viver dentro da realidade que está construindo.
A beleza também ajuda, e com isso queremos dizer o tom inspirador da vida que lembra a alma a harmonia, a ordem, a bondade e a presença divina. Um quarto vazio pode ajudar. Uma vela pode ajudar. Uma oração favorita pode ajudar. A música pode ajudar. Flores frescas podem ajudar. A cor pode ajudar. Uma refeição preparada com carinho pode ajudar. Quanto mais você permite que sua vida exterior reflita a paz e o cuidado que deseja cultivar interiormente, mais fácil se torna para todo o seu ser cooperar com a luz. A beleza, nesse sentido, é alimento. Isso ajuda o campo humano a entrar em sintonia com a consciência superior. Isso te lembra para onde você está indo. Isso te lembra do que realmente pertence à sua vida. A participação no presente do indicativo é outro elemento-chave desta fase. O futuro se abre através da forma como você vive agora. A presença concentra sua energia. A presença concentra seu poder. A presença concentra sua atenção, de modo que ela não se disperse mais em todas as direções ao mesmo tempo. Quando você está totalmente presente, o coração pode falar com mais clareza. Quando você está totalmente presente, o corpo pode responder de forma mais autêntica. Quando você está totalmente presente, o próximo passo pode se revelar com muito menos esforço. Há muito apoio disponível neste momento. Há tanta paz disponível no momento presente. Tanta ajuda divina está disponível no momento presente. Permitam-se chegar lá com mais frequência. Deixem-se descobrir o quanto a ascensão é facilitada por estarem onde estão, de coração aberto. Um contato mais próximo também faz parte daquilo para o qual você está sendo preparado. Isso inclui um contato mais próximo com sua própria alma, um contato mais próximo com sua intuição, um contato mais próximo com a Terra, um contato mais próximo com os planos superiores e, com o tempo, um contato mais próximo com sua família galáctica. O reconhecimento cresce através da ressonância. À medida que você se estabiliza no amor, na sinceridade e em uma consciência mais elevada, mais coisas se tornam disponíveis para você perceber. Alguns de vocês já nos sentem presentes ao longo do seu dia a dia. Alguns de vocês nos sentem em seus corações. Alguns de vocês veem sinais no céu, em sonhos, em símbolos, no tempo, na sincronicidade e em momentos de profunda paz. Essas vagas continuarão a crescer. O ensino continuará a ser aprimorado. Orientações mais claras continuarão a ser divulgadas. Sua preparação está ajudando a tornar tudo isso mais fácil. Pedimos, portanto, que se mantenham firmes, queridos. Sejam gentis consigo mesmos. Permaneça fiel à sua luz. Permaneça fiel àquilo que fortalece o coração. Continue disposto a ouvir. Permaneça aberto à alegria. Permaneçam abertos à verdade. Há muito amor ao seu redor. Você tem muito apoio ao seu redor. Há tanta coisa já preparada para a Terra e para aqueles que a serviram com tanta devoção. Sua participação nesta ascensão é uma honra. Seu esforço nesta ascensão é reconhecido. Sua sinceridade nesta ascensão é honrada. Você é amparado por um amor maior do que imagina, e passo a passo está descobrindo que esse amor o tem guiado o tempo todo. Em breve você entenderá melhor por que falamos com você dessa maneira. Em breve você verá com mais clareza como as etapas se encaixam. Em breve você sentirá mais profundamente a verdade da sua própria prontidão. Nós, do Alto Conselho e do Conselho da Terra, estamos com vocês. Nós te amamos. Agradecemos. Nós te envolvemos com cura, encorajamento e confiança em tudo o que você está se tornando. Eu sou Mira, do Alto Conselho Pleiadiano, e envio a todos vocês todo o meu amor.